Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde a história acontece. Já se inscrevam e deixem seu gostei. Vamos para o vídeo. Havia uma floresta densa e misteriosa na qual muitas pessoas se aventuravam, apesar dos avisos sobre os perigos que poderiam encontrar. No entanto, havia algo estranho acontecendo naquela floresta, algo que poucos sabiam, mas que deixava os moradores locais preocupados. Ao longo dos anos, várias pessoas desapareceram naquela floresta sem deixar rastro ou explicação. Algumas delas eram aventureiros que se aventuravam sozinhos, enquanto outras eram grupos inteiros que se aventuravam juntos. Todos eles entravam na floresta, mas nunca mais eram vistos novamente. A história mais famosa sobre a floresta era sobre um grupo de amigos que decidiram acampar lá por uma noite. Eles escolheram um lugar agradável e montaram suas barracas ao redor de uma fogueira. Tudo parecia estar indo bem, até que a noite caiu. De repente, eles começaram a ouvir ruídos estranhos ao redor de suas barracas. Eles pareciam ser vozes sussurrantes, mas não conseguiam entender o que diziam. Logo, os ruídos se transformaram em gritos horríveis e assustadores. Os amigos tentaram fugir, mas se perderam na floresta escura. Eles nunca mais foram encontrados, mas dizem que desde então, é possível ouvir seus gritos ecoando pela floresta. As pessoas da cidade vizinha começaram a evitar a floresta a todo custo, e até mesmo os caçadores mais experientes evitavam se aventurar lá. No entanto, havia um jovem aventureiro que estava determinado a descobrir o que estava acontecendo naquela floresta. Ele se chamava João, e sempre foi fascinado pelo desconhecido. João tinha ouvido falar sobre as histórias de desaparecimentos na floresta, mas não acreditava em superstições ou lendas. Ele estava convencido de que havia uma explicação lógica para tudo o que estava acontecendo. Então, João decidiu entrar na floresta para investigar. Ele sabia que não seria uma tarefa fácil, mas estava determinado a descobrir a verdade. Ele passou dias procurando pistas, seguindo rastros e ouvindo as histórias das pessoas que viviam perto da floresta. Eventualmente, João encontrou um velho caçador que lhe contou uma história chocante. O caçador disse que havia um culto secreto que se reunia na floresta, e que eles estavam fazendo sacrifícios humanos para adorar seus deuses pagãos. Ele disse que os membros do culto eram muito perigosos e que João deveria ficar longe deles. Mas João não era de desistir facilmente. Ele estava determinado a descobrir a verdade e acabar com o culto. Ele passou mais alguns dias seguindo o culto até que finalmente encontrou seu esconderijo. O que ele encontrou foi aterrorizante. Havia pessoas acorrentadas e amordaçadas, prontas para serem sacrificadas. João sabia que precisava agir rapidamente para salvar. João rapidamente desamarrou as pessoas e as levou para a segurança, mas a ação não passou despercebida pelos membros do culto. Eles logo perceberam que alguém havia invadido seu esconderijo e começaram a persegui-lo. João sabia que precisava fugir para salvar sua vida. Ele correu pela floresta escura e densa, ouvindo os membros do culto se aproximando cada vez mais. Ele se escondeu atrás de árvores e arbustos, mas não conseguiu escapar do seu perseguidor. De repente, João se deparou com um rio. Sem outra escolha, ele se jogou na água fria e correu para a margem oposta. Ele pensou que havia escapado do perigo, mas os membros do culto ainda estavam determinados a pegá-lo. Eles continuaram perseguindo João pela floresta, usando machetes e facas para abrir caminho pela densa vegetação. João se escondeu em uma caverna, mas logo percebeu que havia sido encurralado. Os membros do culto o alcançaram e começaram a atacá-lo brutalmente. João lutou com todas as suas forças, mas era superado em número e em força. Ele foi gravemente ferido e desmaiou no chão da caverna. Quando ele acordou, estava em um lugar escuro e úmido. Ele tentou se levantar, mas percebeu que estava preso em correntes de ferro. Os membros do culto o haviam capturado e o levado para o seu covil. João ficou preso ali por semanas, sem comida nem água. Ele estava fraco e desnutrido, mas não perdeu a esperança. Ele sabia que precisava escapar dali e acabar com o culto de uma vez por todas. Então ele esperou por uma oportunidade. Quando um dos membros do culto abriu a porta da sua cela para trazer água, João o atacou com todas as suas forças. Ele pegou sua chave e desbloqueou as correntes. João correu pela floresta, seguindo o rio até encontrar um vilarejo.
Ele contou sua história para as autoridades locais, que finalmente acabaram com o culto e prenderam seus membros. João se tornou um herói local, mas nunca mais se aventurou em florestas desconhecidas. Ele aprendeu que às vezes o desconhecido pode ser perigoso demais para ser explorado.